Obrigada, Larissa Rodrigues, trazendo para a gente a apuração. Leandro Rezende se junta aqui para falarmos mais sobre reforma ministerial. Isso. Leandro, o grande ponto é a reforma ministerial pequena, que está gerando todo esse burburinho, é para garantir a aprovação de pautas importantes do governo. Pelo menos essa é a ideia. Sim. Mas garante? O que a gente vê na prática, olhando um pouco para o nosso passado? A história mostra que não necessariamente, né? E aí eu vou trazer aqui na nossa tela, né, daqui a pouquinho, alguns dados que foram, já está aqui com a gente, dados que foram colhidos pelo professor Bruno Caraza. Eu bati um papo com ele ontem, né, para poder entender exatamente o que acontece antes e depois de trocas ministeriais importantes. Isso faz uma diferença objetiva nos votos recebidos pelo governo. E aí, o que a história mostra, a história recente mostra dos governos Lula 1, Dilma 1 e Temer, é de que não faz tanta diferença assim. Vou começar ali pelo canto, né, ali do governo Lula 1, que é a entrada do PMDB no governo. Antes de ganhar o ministério, no ano de 2003, né, ali naquele cantinho, o PMDB, o antigo, agora MDB, dava 95,6% dos seus votos a favor do governo. Depois que ganha o ministério em 2004, esse percentual cai para 83,3%. O que na avaliação do Bruno Caraza significa o seguinte: não mudou tanto, você ter ali o ministério ou não ter, acabou que não fez tanta diferença na quantidade de votos. O PSD é um partido super recente, mas nasceu muito grande já ali no governo Dilma Rousseff, é o primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Antes de ganhar o ministério, o PSD, presidido, fundado pelo Gilberto Kassab, dava 76,2% dos seus votos. E aí, depois que ganhou, ali no ano de 2011, passa a dar 68,1% dos seus votos. Mais interessante dos casos, me pareceu, o do governo Michel Temer, né, que é bem impactante. Ali. Nada mudou. Nada mudou. E aí, nesse caso, é uma saída, né, porque o governo Michel Temer começa com o PSDB bem dentro. Tinha 3 ministérios, se não me engano, os tucanos ali no governo Temer. E aí, quando vem as revelações do Joesley Batista, o governo Temer fica super enfraquecido e o PSDB começa a pensar, né, em ter uma vida próspera no ano de 2018, ter candidatura própria, o PSDB sai do governo. E é impressionante, porque se mantém no mesmo patamar a entrega desses votos, 94,95% durante, né, o período que teve ministério e depois que deixou de ter também, continua entregando a mesma coisa. O que é esse estudo? Não é nem um estudo, né, é um levantamento de dados do professor Bruno Caraza, que ele me passou, usou numa coluna do jornal Valor Econômico também, me passou e fez algumas ponderações no seguinte sentido: o que a entrada desses novos partidos na base do governo Lula sinaliza para a gente? Depois da demora toda que a gente teve ali, 2 meses negociando, essa definição pode sair hoje. Sinaliza que a forma de negociação do Executivo com o Legislativo vai continuar sendo no varejo, ou seja, vai continuar dependendo de Arthur Lira caso a caso, porque a entrada de ministérios, quando a gente ainda tinha uma lógica, né, de emendas parlamentares importantes, mas não fundamentais como hoje, ela já não garantia votos. Hoje, como as liberações bilionárias de emendas têm um peso muito grande e, para além disso, você ainda tem essa questão histórica de que, e você tem casos específicos do governo, o União Brasil não entrega todos os votos, o MDB não entrega todos os votos, o progressista certamente não o fará. Então, a troca ministerial, ela ajuda a governabilidade, mas não resolve o problema. O padrão de negociação, na avaliação ali do professor Bruno Caraza, vai continuar sendo esse, do varejo, do dia a dia. Mas vamos ver se, enfim, sai essa troca e o que vai mudar na relação do Lula, sobretudo com o presidente Arthur Lira. Trocas esperadas, esse anúncio é esperado para hoje. Vamos conferir, vamos ver se sai. Valeu, Leandro. Valeu.